função. Quando joga como referência, o último homem em uma linha ofensiva, que muitas vezes vai ficar sozinho ali à frente, eu entendo que isso passa muito pela compreensão do mercado brasileiro hoje em busca desse tipo de jogador, porque infelizmente a gente não está formando mais centroavantes com essa compreensão de jogo. No Brasil, que times vocês consideram bem servidos nessa posição? Eu gosto, assim, tudo tem a ver com o lado físico também. O que acontece é que as referências acabam tendo uma idade mais avançada. Eu penso no Fred de cara. Acho nesse sentido que o Nori cita, e assina embaixo tudo que ele falou sobre a questão da formação do indivíduo também relacionada ao esporte, a compreensão do jogo, tem a ver com, enfim, desenvolvimento cognitivo e uma série de questões que a gente acaba relevando no Brasil. Eu acho o Fred espetacular, se a gente colocar na média brasileira. Mas tem que estar inteiro, né? Você eu acho que é o grande X Sim. da questão. Ricardo Oliveira, enfim. Isso mostra o tamanho da nossa crise, né? Que são jogadores já na etapa final da carreira. Ricardo Oliveira, próximo aí dos 40 anos já. O Fred, que já passou da casa dos 30 faz tempo. São jogadores que se cuidam muito. Apesar da lesão do Fred, o Fred é um jogador que está sempre em boa forma física. Ricardo Oliveira também. São jogadores que entenderam a necessidade de fazer um trabalho de musculação, de base, para reforçar a capacidade física. Nós tivemos, por exemplo, uma surpresa que eu acho que foi positiva na temporada, que foi o desempenho do Daverson na fase final do Campeonato Brasileiro. Daverson que tinha ido muito mal na temporada passada. Infelizmente, a gente não pôde ver nesse ano, Lisandra, o Pedro, que foi a grande revelação pelo Fluminense, com toda a característica de um grande centroavante. Tomara que ele possa, em 2019, assim que tiver plenamente recuperado da sua lesão, mostrar esse caminho da volta de um centroavante, né? E a gente tem daqui a pouquinho a Copa São Paulo começando, quem sabe aparece alguém, né? Gabriel Jesus, que embora não seja um centroavante clássico, mas apareceu também com destaque na Copa São Paulo, porque realmente é triste a gente ver que o futebol brasileiro, que tantos centroavantes revelou na história, com características individuais diferentes, homens de área, homens de mais técnica, centroavante baixinho, genial como o Romário, centroavante alto de estilo, como muitos outros que a gente viu por aí, Evair, Ronaldo Fenômeno, né? Por que a gente parou de produzir esse tipo de jogador? Quem sabe a maré mude. Agora, é impressionante, né? Porque a gente fala de um campeonato brasileiro com 20 times. Vocês citaram 3 jogadores aí, entre eles o Pedro, que, enfim, passou essa temporada lesionado. Gente, Gabigol no Flamengo, assim, há quem ache muito improvável esse novo empréstimo do Gabigol, esse retorno dele ao futebol brasileiro, mas o Flamengo continua insistindo nesse nome. Vocês acham essa chegada viável? Acreditam nisso? Vai chegar um momento em que uma decisão vai ter que ser tomada, né? Eu acho que chega nesse ponto. Não acho que o Flamengo vá arcar com uma negociação em definitivo. E acho que não seria interessante uma negociação em definitivo pelos valores envolvidos, pelo que é a desvalorização da moeda aqui e o que se pede lá fora, enfim, vai estar falando de 20 milhões de euros. Eu acho uma quantia absurda para os padrões do mercado brasileiro, mesmo para Flamengo e Palmeiras, que são 2 equipes que têm essa capacidade de investimento. Acho que não se paga, acho que não há um retorno. Mas falando sobre bola, sobre campo, ele mostrou no Santos, artilharia de Campeonato Brasileiro, enfim, que sobra na turma exatamente por essa defasagem que a gente tem mostrado, um mercado com tão poucas opções. Seria ótima contratação, mas acho que ela vai sendo amarrada de pouco em pouco. Quanto menos opções e tempo a Inter de Milão tiver para definir o destino do Gabriel, maiores as chances do Flamengo contar com o jogador em 2019. E Nori, e o Arão, hein? Do descrédito à renovação? Eu não consigo entender por que houve esse descrédito, né, por parte dos torcedores e talvez até por alguma ala de direção do Flamengo, porque eu acho que o Arão fez um excelente campeonato brasileiro, é um jogador muito moderno, é um meio-campista mesmo, né? Hoje a gente ainda usa uma nomenclatura um pouco antiga no futebol brasileiro, separamos os jogadores de meio-campo entre volantes e meias, volantes defensivos, volantes ofensivos. Eu vejo o Arão como um meio-campista moderno, que pode jogar em 3, às vezes até 4 posições do meio-campo, dependendo da composição tática da equipe. Acho que o Flamengo não é uma contratação, é uma manutenção muito interessante, que tem o peso até de uma contratação, porque se o Arão vai para o São Paulo, por exemplo, vai estar reforçando um adversário direto, que brigou praticamente pelas mesmas coisas que o Flamengo brigou na temporada. Se ele vai para o Palmeiras, imagine, para o Atlético Mineiro, para o Grêmio, isso tudo a gente tem que balancear. Não é apenas perder um jogador, é perder um jogador para um rival direto. Então acho que tem o peso de uma contratação a manutenção do Arão pelo Flamengo. Rômulo serve mais ao Grêmio que ao Flamengo? O Rômulo não funcionou no Flamengo.
Existia essa indagação, o ponto de interrogação no retorno dele pela questão da lesão, né, o joelho. Ele perdeu muita imobilidade e não conseguiu voltar ao ritmo que ele tinha antes da saída para o futebol russo e que apresentou no Spartak. O Rômulo era um grande jogador, mas realmente não conseguiu apresentar no Flamengo o que se esperava. Renato Gaúcho se apresentou nas últimas temporadas como um cara que recupera alguns jogadores que não vinham rendendo bem em outras equipes, né? Acho que pode ser um futuro, um caminho para o Rômulo reencontrar um futebol que ele já apresentou. E é entender o quanto dessa limitação física tem influenciado na dificuldade dele em retomar o que já foi o seu melhor momento, o ápice da carreira.